Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a continuação da blusa, então a gente vai fazer a parte da frente. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o contorno do molde no preto, que essa é a parte das costas. Então, para a gente não confundir a parte da frente com a parte das costas, a gente faz o contorno de cores diferentes, tá bom? E depois disso, a gente vai fazer a parte da frente em cima da parte das costas, tá? Então, esse contorno vai facilitar bastante como vai ficar essa molde, tá bom? Então, vou terminar aqui de fazer o contorno, deixei ele todo em preto, vai ser muito mais fácil para vocês darem uma olhada também. E não vai mais confundir a parte da frente com a parte das costas, tá? Então, bora lá? Agora a gente vai fazer a modelagem da parte da frente. E para isso, eu peguei outras canetas de outras cores pra gente começar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A partir do ponto 1, eu vou precisar encontrar o ponto 15. E para encontrar esse ponto 15, a gente vai descer nessa linha do ponto 1 5 centímetros, tá, pessoal? Pra gente conseguir encontrar esse ponto 15. A gente vai fazer uma linha de apoio, tá? Então, é por isso que eu preciso marcar. Desse lado eu vou marcar aqui, que vai ser o ponto 15, 5 centímetros, tá, pessoal? E lá do outro lado também eu vou marcar esses 5 centímetros, tá? Pra deixar bem bonitinho, bem reto, essa linha de apoio, que vai ser a linha do ombro, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai marcar 8 centímetros. Deixa eu riscar aqui. Depois que a gente fizer isso, a gente vai marcar 8 centímetros, que é 1/5 da circunferência do pescoço, mais 1 centímetro de folga, tá bom? Então, a partir do ponto 15, a gente vai encontrar o ponto 18, pra gente marcar a nossa gola da frente, tá bom, pessoal? Então, são 8 centímetros que eu vou marcar aqui, a partir do ponto 15. E esse vai ser o nosso ponto 18, tá, pessoal? Eu coloquei aqui 16, mas eu alterei, vou alterar aqui, é o ponto 18, tá? Depois que a gente fizer isso, marcar o ponto 18, a gente vai traçar a inclinação do ombro, tá, pessoal? Então, pra gente fazer essa inclinação do ombro, a gente vai pegar a régua, meio que esquadrar aqui, tá vendo? E vamos marcar o tamanho exato da cava das costas, da cava não, do ombro, né? Das costas, tá? Então, a gente vai pegar o ponto 5 e o ponto 11 e vamos marcar ele. E vamos apoiar uma régua perpendicular para mostrar, para a gente marcar o ponto 16 e 17. Então, o que a gente vai fazer? Na linha abaixo, a gente vai descer ela, como eu fiz aqui no vídeo. E vou marcar aproximadamente, a linha do ombro, ela tem 12,5 centímetros aproximadamente. Então, a gente vai marcar isso daqui até encostar na linha verde que a gente fez, né? Que é nessa linha 15, do ponto 15. Então, a gente vai marcar aqui o ponto 16. E lá embaixo, onde morreu esses 12 centímetros e meio, o ponto 17, tá bom? Depois que a gente fizer isso, olha como que ficou, tá ok? Então, agora, eu já vou fechar essa gola, tá? Lembrando que, sempre quando tem uma curva, a gente tá fazendo 1/4 do corpo, né? Então, a gente precisa fazer 1 centímetro de reto para unir com a outra parte, senão vai dar um V, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a régua curva, né? De alfaiate e vamos fazer a união dessa parte aqui. Então, a gente deixa esse 1 centímetro em cima e depois a gente faz a curva por dentro, tá vendo? E tem que ser uma curva bem bonitinha, olha como que ficou, tá, pessoal? Então, ela começa com esse 1 centímetro reto, depois a gente termina de fazer a cava, tá bom, pessoal? Fica bem bonitinho, olha como que ficou. Depois disso, a gente vai começar a fazer a cava do ombro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir, somar aqui. O meu tá dando 17 centímetros, tá? Então, a gente tem que marcar, eu marquei o ponto 17 aqui. E aí, a gente precisa dividir isso em 3 partes. Pra mim, dá 5,75. Então, eu vou marcar aqui 5,75, essa linha do ponto 17 até o ponto 9. E vou marcar esses 3 pontos. O primeiro ponto vai ser o nosso ponto 19, tá, pessoal?
Então, eu marco aqui tudo bonitinho. E lá o nosso primeiro ponto vai ser o ponto 19. Talvez a cava de vocês dá um valor diferente, então vocês têm que medir, tá? Do ponto 17 até o ponto 9, que é essa linha vermelha, tá? Para vocês medirem. Então, esse é o meu ponto 19. Depois disso, eu vou marcar 1,5 cm para dentro, que vai ser o nosso ponto 20, tá? E depois que eu fizer isso, olha, marquei aqui, eu vou unir as 3 pontos, o ponto 17, o ponto 20 e o ponto 7, tá bom, pessoal? Com a régua. Se vocês tiverem a régua francesa, também ajuda bastante, tá? Então, eu vou fazer essa com a de alfaiate. Então, eu tenho que unir, eu tenho que fazer com que a curva, ela una essas 3 pontos, tá? Essa cava da frente. Então, olha como que ficou. Aqui vocês não precisam se preocupar desse ponto reto, tá? Como é a cava, é a ponta, então vocês não precisam deixar ela reta. Olha como que ficou. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.